Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 5 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no canal de forma gratuita, canal Dalton Vieira Investe no YouTube. Para isso, basta passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, da logo que estiver aparecendo, logo ou marca d'água que estiver aparecendo para você, e clicar na sequência no botão se inscrever aí no canal. De forma gratuita, você vai poder aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal, potencializar aí seu aprendizado, seu conhecimento no mercado de renda variável, e também você pode se inscrever aqui clicando em cima dessa card que está aparecendo para você, se inscrever no canal que eu tenho para envio das recomendações durante o pregão, de compra e venda, para que você possa receber essas recomendações. Clica no card, siga os procedimentos e aí você pode testar aí gratuitamente durante um determinado período essas recomendações. Em relação à inscrição gratuita no YouTube, lembre-se de deixar o sino ativado para que você possa receber as notificações toda vez que tiver conteúdo novo. Entrada ao vivo durante o pregão às 10h45 e às 14h45, todos os dias que tiver pregão. Vamos então aqui para análise. Ibovespa, a gente vai falar de Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, Nato 3, BBAS 3, MGLU 3, B3SA3, GGBR4, além de GGBR4, a BEV3, Ambev, vamos abordar aqui nessa videoanálise. Ibovespa no pregão de hoje, queda de 0,76%, terminando a semana mesmo assim com alta de 3,75%. Ibov terminou respeitando a zona de resistência ali de um fundo anterior na faixa de 83.000 a 84.400 pontos, a faixa de resistência pelo gráfico semanal. Mas, em contrapartida, conseguiu fechar aqui acima da máxima desse topo anterior, gerando um pivô de alta no gráfico semanal, gerando uma retomada da tendência de alta de médio prazo, ou seja, ficando alinhado com a tendência de alta do gráfico diário. Então, diário alinhado para cima, ou seja, tendência de alta no curto prazo, tendência de alta no médio prazo e no longo prazo, gráfico mensal também alinhado para cima. Então, o Ibovespa totalmente alinhado para cima em termos de tendência. Segue dentro de um cenário gráfico mais interessante para se trabalhar na ponta compradora, planejar entradas na ponta compradora após movimentos de baixa do preço, principalmente nos ativos que se mantenham dentro de uma característica de tendência de alta. As entradas através de fundo ascendente, através de pivô de alta, são as alternativas aí dentro deste cenário atual em diversos papéis. Suporte para o Ibovespa no movimento de recuo que ele venha a fazer no início da próxima semana aí, após eleições. A gente tem aqui suporte na faixa dos 81.792, depois 81.434. Abaixo disso, 80.000 pontos. Enquanto o Ibovespa gerar correção e sinalização aqui para cima, acima principalmente da região de 80.000 pontos, fica mais para a ponta compradora. Voltou para baixo de 80.000 ou mesmo perdeu o fundo aqui principal, de que foi essa disparada aqui para cima, que é essa região aqui de 78.090 pontos. Isso representaria uma sinalização de mudança de tendência para o índice Bovespa, da tendência de curto prazo, não seria bom para o índice. Mas enquanto se mantiver dentro dessa tendência de alta, os principais desafios mesmo nessa região de 84.400, acima disso a gente pode falar em desafio para o Ibov na faixa de 86.444 a 87.178. O ponto mais alto, que é a máxima histórica, 88.317. Futuros, mini índice. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like, dê um joinha nela, por gentileza. Obrigado por prestigiar o meu trabalho aqui diariamente. Gráfico de 60 minutos no mini índice, a gente teve o mini índice abrindo em alta, vindo para um movimento aqui para baixo e agora toda uma lateralização, um momento de indefinição. Ficou ruim operacionalmente, tanto o índice quanto o dólar, no período que eu abri pelo menos a live lá dos 14h45, eu cheguei a mencionar isso. Não estava tão simples a entrada ali, ou seja, trabalhar aqui em operações aqui nesse ponto. Foi mais interessante no início do pregão, depois que estabeleceu aqui o movimento de baixo, para se buscar operações de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Para o próximo pregão, segunda-feira, ponto importante, aqui está esse ponto importante, abriu para baixo dessa região. Que região é essa? Começa na casa dos 82.205 e se estende até 81.940. Então abriu para baixo dessa região e gerou sinalização de topo descendente no gráfico de 10, 5 ou mesmo pivô de baixa nessas periodicidades, fica mais para a ponta vendedora. Ou seja, abriu caindo, mais para venda, aí
o gráfico de 10 de 5 minutos pode proporcionar essas vendas através de topo descendente, 10 no gráfico de 10 minutos, topo descendente, gráfico de 5 minutos também, ou através de pivô de baixa. Abriu caindo e reverteu fortemente para cima, voltou para cima aqui de um patamar da média móvel junto com essa máxima aqui de 82.825. Aí fica mais para se trabalhar na ponta compradora através de fundo ascendente, pivô de alta, no gráfico de 10 ou 5 minutos, podendo até usar também o gráfico de 15 minutos. As resistências aqui para um movimento mais forte para cima, na faixa de 84.385 pontos no dólar. A imediata, mais próxima, está aqui na região de 83.060, por volta de 83.060. Depois disso, 84.385, 85.055 e aqui a gente teria ainda 85.230 e 85.570 pontos de resistência. Abaixo dessa região de suporte para o mini índice, eu só vejo o suporte mesmo mais relevante aqui em toda essa região, que aí seria na região de 80.380 a 80.000 pontos, número redondo. Focando agora em cima do dólar, vamos lá para o dólar no pregão de hoje, dia de baixa, ainda enquanto não perder essa mínima, segue dentro de uma característica de correção da tendência de baixa, ou seja, tendência de baixa, se abrir caindo aqui, perder essa mínima, mantém-se dentro de uma característica de queda, de movimentação para baixo, mas abriu subindo, tudo isso aqui eu vou considerando uma região aí de correção mais no tempo para o dólar. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui é um viés de baixa. Bateu ali no patamar de resistência e gerou um movimento para baixo. Enquanto estiver dentro desse movimento de baixa, fica mais para se buscar a venda de topo descendente ou de pivô de baixa no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Falo G10 é gráfico de 10 minutos, G5 gráfico de 5 minutos. Então, ficaria ainda, está mais configurado para se trabalhar na ponta vendedora o dólar. Se abrir subindo, voltou para cima desse nível aqui, abriu para cima da região dos 3.895,5, abriu acima dessa região, se sustentou acima dessa região até os 3.888,5, usou essa região como patamar de suporte, gerou fundo ascendente no G10, no G5, possibilidade de compra até mesmo de pivô de alta nessas periodicidades, buscando aí operar a favor de um novo movimento gráfico 60 minutos. Resistência importante, a próxima resistência importante ficaria lá na casa dos 3.936 a 3.950, o ponto mais alto ali da resistência para o dólar. Então 3.936 a 3.942,50 e acima disso 3.950 resistências para o dólar. Abriu aqui também forte para cima, possibilidade de, dependendo da forma como abrir aqui para cima, nessa zona de resistência, se gerar sinalização para baixo, pode trabalhar na ponta vendedora contra a tendência no dólar. Suportes para o dólar, aqui imediato, está aqui nesse fundo, nas 3.845,5 e abaixo disso 3.830,5. São os suportes mais próximos. Se olharmos para o gráfico diário, o suporte mais próximo agora para o dólar, depois desse nível aqui, fica no topo anterior, localizado na casa dos 3.794. Vamos então agora para as ações. PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,25%. Ativo está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes. No semanal também dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal, já tinha confirmado uma sinalização de pivô de alta na semana passada, essa semana confirmou mais ainda essa tendência de alta de médio prazo, voltando a ficar totalmente alinhada para cima no diário e no semanal, alta na semana de 13,61% e ativo tem resistência aqui agora na faixa dos R$ 25,55 e acima disso R$ 27,49, são as resistências mais próximas para a PETR4. Esse movimento de subida ainda está um pouco esticado para cima para se ter uma melhor relação risco-ganho, pelo menos na minha avaliação, para compra de swing trade. Se esse ativo gerar recuo no decorrer da próxima semana, eu ficaria mais interessado em planejar compra na PETR4. Primeiro nível de suporte dessa ação, que eu vejo uma relevância um pouco maior, aqui tem no intraday, vai ficar ali na região dos 23 e 21, gráfico 60 minutos vai ser mais visível a formação de um fundo. Mas aqui no gráfico diário a gente tem o gap em 22,82 e abaixo disso a região dos 21,50, 21,36, próxima região aí de suporte para Petro. Então, se abrir de maneira forte para cima, vai ficar mais esticada para cima, ficaria ainda mais esticada para cima a Petro.
e aí dependendo do desenrolar ali do próximo pregão, da segunda-feira, pode trazer até a oportunidade de trabalhar numa venda pelo gráfico de 60 minutos, enfim, pelo um gráfico intraday, venda contra a tendência na PETR4. Principalmente se entrar aqui nessa zona de resistência que eu acabei de citar no gráfico semanal. Vale 3 no pregão de hoje, queda acentuada e o pior, perdendo o suporte, o fundo anterior, com um gap de baixa. Então, um sinal mais negativo para Vale, gera ali um pivô de baixa, começou a ganhar força nesse movimento de baixa, o ideal é não ganhar força nesse movimento para buscar uma compra, mas ainda não descarta a possibilidade de entrada na Vale, avaliar uma entrada na Vale se ela conseguir retornar para cima dessa região aí de 58,80 a 58,90 a partir do próximo pregão. Então teria que ser uma reação mais rápida em cima da Vale 3. Nesse pivô de baixa, a tendência logicamente no gráfico diário ficou sendo uma tendência de baixa. No semanal ainda tendência de alta, no médio prazo a tendência de alta e no curto prazo a tendência de baixa. Está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, precisa se recuperar logo, dar um sinal de falso rompimento dessa região de suporte, podendo abrir até com gap de alta, que seria chamado ali bebê abandonado, um candle que ficaria separado aqui de um lado e do outro por gaps, gap de baixa e gap de alta. Mas enfim, são possibilidades aí na Vale. Suporte, antigo suporte, agora tendência é funcionar como resistência, 58,61 a R$ 58,80. Abaixo aqui em termos de suporte para ação, que é a primeira zona de resistência. O suporte principal, 56,41 até um nível ali na faixa dos 55,67. Essa região aqui do topo anterior tende a funcionar como suporte. Se chegar aqui nesse nível, daria para avaliar justamente uma compra, mesmo contra a tendência do gráfico diário da Vale 3, por conta mais, é uma compra rápida, por conta mais do semanal, que ainda é uma tendência de alta importante no ativo. Natura no pregão de hoje terminou aqui em queda de 0,86%. Eu optei por trabalhar com a venda no papel pelo gráfico de 60 minutos. Recomendei uma venda após o fechamento desta hora de pregão aqui. Então fechou essa hora de pregão, recomendei venda, essa venda foi executada e o objetivo foi alcançado aqui nesse candle em R$ 27,17. Então foi realizada com sucesso essa venda. Colocando aqui os dados dessa entrada e na verdade o resultado dessa operação, foi uma operação que trouxe um ganho de 2,37% e isso representou um crescimento de 0,31% do capital total nessa operação da Natura. Então, operação indevidamente encerrada da Nato 3. Aqui terminou ficando um pouco desajustada aqui na minha tela. Pronto, agora aqui é ajustada. Então foi essa a operação da Nato 3, uma operação de venda que já foi encerrada no pregão de hoje. BBAS3, Banco do Brasil, ativo que terminou a semana com alta de 21,36%. Olhando para o gráfico semanal, tendência de alta, pivôzão de alta no gráfico semanal. Logo, cenário apoiando muito mais a operação na ponta compradora pelo gráfico diário, o gráfico de menor periodicidade. Excelente. Só que no gráfico diário, se a gente olhar aqui o afastamento do preço para a média móvel de 13 períodos, esse afastamento aqui, essa distância, é uma distância superior a 2 vezes a volatilidade média desse papel. Então, por esse motivo, eu não entraria comprando nesse ponto que se encontra em termos de relação risco-ganho. Ou seja, se o meu objetivo é swing trade e ficar posicionado por mais pregões no papel, mais 3 ou mais pregões, eu não entraria me posicionando aqui porque o movimento já é longo para cima, ficou mais esticado, não que não vá subir mais, mas apenas que a relação risco-ganho já não é tão satisfatória, pelo menos para mim, para minha estratégia, e aguardaria algum recuo do preço. Dependendo de uma abertura aí para cima, é outro papel para se avaliar a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora contra a tendência. O primeiro sinal para se ter correção na BBAS3, para ser uma correção no tempo ou no preço, movimento lateral ou de baixa respectivamente, seria a perda da mínima do pregão de hoje, localizada em R$ 34,59. Esse candle aqui tem uma formação semelhante a de um hangman, um homem enforcado, que é um padrão de reversão de um movimento de alta para se ter um movimento de baixa, mas para confirmar esse candle precisa perder a mínima do pregão de hoje em 34,59, um pregão que terminou ainda em alta de 1,77%. A próxima resistência de BBAS3, olhando para o gráfico semanal, uma resistência intermediária, está ali em cima dela já, na faixa dos R$ 36,28 a R$ 36,59. Um nível um pouco mais acima a gente teria aqui na faixa dos 36,87. Então, um ativo que me chama muito a atenção para compra, só que após alguma correção, ou uma correção do gráfico diário, que eu já mencionei, e no momento, operando o BBAS3, ficaria um pouco mais antenado ali em operação possivelmente de venda contra a tendência.
MGLU3 também com movimento mais prolongado para cima, também com afastamento mais do que 2 vezes a volatilidade média do ativo nos últimos 10 pregões, essa distância aqui, então o ativo mais esticado para cima, mas proporcionando um belíssimo sinal de alta no gráfico semanal, com alta de 15,93%, apontando para a máxima histórica na faixa dos 148,49. Ativo que também para swing trade eu vou aguardar ou um movimento de baixa ou um movimento lateral para buscar a compra no papel. Operacionalmente, dentro do ponto que ela se encontra aqui, se ela abrir subindo, ali o ponto de resistência mais alto fica na faixa dos 147, arredondando para 148,50. Se abriu subindo, chegou próximo dessa região, gerou alguma sinalização de baixa, ou no diário ou no gráfico de menor periodicidade, daria para arriscar uma operação em contratendência na MGLU3 no decorrer da próxima semana. A perda da mínima do pregão de hoje, 139,85, reforçaria um pouco mais a chance de se ter uma correção no gráfico diário desse papel. B3SA3, ativo dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes. Semanal também conseguiu romper ali um topo anterior, uma resistência bem forte para o papel. Se a gente passar uma linha aqui para trás, observe que lá atrás tem um topo, aqui chegou a ficar um pouco acima, mas olha o tanto de tempo que ficou batendo nessa região, nessa faixa de preço. Aqui virou uma resistência e novamente resistência para esse ativo aqui. Deixa eu colocar até o valor aqui, a região, né, a faixa de preço ali na faixa de 24,90, zona de resistência para a B3SA3, que você viu que estava aqui passando justamente por essa zona de resistência desse topo anterior. Então, o papel bateu nesse patamar, começou a perder força, começou a entrar a correção, e dentro dessa correção que ela fizer, se ela continuar essa correção no decorrer da próxima semana a favor da tendência atual de alta de curto prazo do gráfico diário, me interessaria mais planejar a operação de compra nesse ativo em termos de swing trade, fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no decorrer da próxima semana. Mas seria importante, se abrir subindo, seria importante para qualquer operação de compra que a entrada fosse apoiada pela região dos R$ 24,90, R$ 25 como um patamar de suporte, até pelo gráfico 60 minutos para buscar alguma compra de fundo ascendente no ativo. Depois disso, vamos falar então de GGBR4, que no pregão de hoje apresentou queda de 2,53%, ou seja, o ativo não conseguiu andar junto com o mercado, fez o caminho contrário, terminou a semana com queda de 8,09%, proporcionou um topo lá no gráfico semanal em cima de um patamar de resistência. Então, ponto negativo para a ação, ficou com a tendência mais para um cenário de definição ali no médio prazo, e no gráfico diário, basicamente, montou aqui uma tendência de baixa. Perdeu não só esse fundo, como também perdeu aqui esse fundo anterior localizado na faixa dos 16,30. Observe que essa região dos 16,30 agora tende a ser um ponto importante, porque aqui para trás era resistência, aqui também era suporte. Enfim, é um patamar a ser avaliado em termos de recuperação desse papel. Se voltar forte para cima de 16,30, fechar acima da média móvel de 3 períodos nesse momento em 16,49, traz uma sinalização de enfraquecimento dessa tendência de baixa e um sinal de recuperação que poderia até avaliar a possibilidade de compra em GGBR4 no decorrer da próxima semana. Mas enquanto não gerar nada nesse sentido, o cenário gráfico para compra ficou deteriorado para GGBR4, pelo menos para compras de swing trade. Ambev, por último aqui, Ambev, nós temos o papel também num cenário ruim. A ação vem numa tendência de baixa, topos e fundos aqui descendentes, perdeu toda uma zona de suporte nessa semana. Observe lá no gráfico semanal uma queda de 3,76%, perdendo toda a zona de suporte que ela tinha aqui de 2 fundos, uma tentativa de fundo em cima do suporte anterior que foi abortada já basicamente nessa semana, ou seja, deteriorando o cenário dela. Se a gente pegar no gráfico mensal, ela segue aqui com movimento de baixa, não deveria ter voltado para baixo dessa região aqui, de topos anteriores, voltou e continua aqui apontando mais para baixo. Suporte mais relevante aqui em cima de Ambev seria lá por volta dos 16,50, a primeira região, e depois disso a gente pode falar no patamar mais lá na casa dos R$ 15,80. Então, um ativo com suportes mais distantes nesse momento. Se olhar para o gráfico semanal, vai ter um suporte por volta dos R$ 17,00 nesse ativo. Para quebrar essa sequência de tendência de baixa, ela teria que voltar muito forte aqui para cima da região, principalmente dos R$ 19,00, arredondando, para se trazer um cenário mais positivo aqui em termos de compra de swing trade, em compra de position trade,
Então esse seria o primeiro momento para ela voltar para cima dessa região para buscar a entrada na ponta compradora. Ou se compra contra a tendência, se esticar um pouco mais para baixo, também pode encaixar a entrada contra a tendência nesse ativo. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.